Fernando Diniz chega para ser o treinador do Vasco da Gama. Novos detalhes sobre a negociação entre Vasco da Gama e Diniz, treinador que vai ser anunciado aí nas próximas horas. Hoje, mais uma rodada aí de reunião entre o Vasco da Gama e o staff de Fernando Diniz, onde as cartas foram postas na mesa. A gente vai falar muito aí sobre essa situação. Vamos falar também aí sobre o treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa, o Vasco da Gama que viajou para o Paraná para poder enfrentar o Operário, certo? Jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira. O Vasco antecipou a viagem para Ponta Grossa. E o seguinte, a gente vai falar de uma medida aqui que o Felipe tomou acertadamente. A gente vai falar aqui das categorias de base do Vasco da Gama. E muita cobrança em cima do Pedro Paulo para que ocorram mais mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Eu peço a gentileza, você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, venha fazer parte da nossa família, principalmente você que está descontente. Nos dê a honra, se inscreva para que a gente possa ter voz ativa aí contra as pessoas que fazem mal ao gigante da colina. Vamos começar falando aqui sobre a situação do jogo do Vasco contra a equipe do Operário. O Felipe, ele inovou e ele está de parabéns nesse sentido. Alguns jogadores que eram figurantes no banco do Carille perderam espaço para que jogadores aí da base tomassem conta das respectivas posições. Então, assim, a gente viu aí o jogador Euler, belo volante, o Zucarello, o menino Lincoln, treinando com a equipe principal, alguns aí sendo relacionados para esta partida. E para vocês terem uma ideia, hoje o Vasco ganhou do Flamengo mais uma vez nas categorias de base. Foi a final da Copa do Brasil, 3-0. Vasco que já tinha vencido o Flamengo por 4-1 na última semana, no Sub-17. Então, essa medida aí do Felipe está certa, de pegar os garotos da base, colocar para poder treinar, porque deixar os garotos perderem, espaço para Lloyd, Souza, Alex Teixeira, não dá. Mas sobre o jogo ainda, entre Vasco da Gama e a equipe do Operário, a grande surpresa na lista de relação é o atleta Titi. Graças a Deus resolveu o problema familiar, foi aí relacionado. Paê e também o Maurício Lemos continuam fora, sem previsão aí de retorno. Perfeito, pessoal? Mas o seguinte, né? A gente fala aqui também sobre a situação do treinador. O Felipe vai ser o treinador interino. Informações que a gente teve agora na parte da tarde é que o Fernando Diniz hoje teve mais uma rodada de negociações com o Vasco da Gama. O Fernando Diniz está palavrado com o gigante da colina, certo? E faltam detalhes para que esse anúncio seja feito. As bases salariais foram acertadas. Fernando Diniz aceitou uma redução salarial e fez alguns pedidos ao Pegrim, tá? Entre esses,
pedidos que foram feitos, ele pediu estabilidade no cargo dele, para deixar ele trabalhar. Prova disso que ele vai assinar um contrato de 1 ano com o Vasco da Gama, certo? Vai trazer toda a comissão técnica dele e ele teve garantias aí de Pedro Paulo de que o Vasco vai ao mercado para poder fazer contratações. O seguinte, se o pensamento do Felipe e do Pedrinho é a contratação do Diniz, eu penso da seguinte forma: o Vasco, quando abrir a próxima janela, vai ter que fazer um time para se encaixar nas características do Fernando Diniz. Com esse time que a gente tem, não vai rolar. Aqui não está no mérito se o Diniz é bom ou se o Diniz é ruim. Melhor do que o Carille, ele é. O cara chegou aí na seleção brasileira, foi campeão, deu um título inédito aí para o Fluminense. Um treinador que é cabaço, desculpa aí a expressão, ele simplesmente não consegue esse êxito. Ser campeão das Américas, de chegar à seleção brasileira. Agora, ele tem que ter peças. Agora, o grande problema do Vasco não está sendo atacado pelas pessoas, tá? Eu já falei, a estrutura precisa ser mudada. E hoje existe muita cobrança em cima do Pedrinho para que essa estrutura seja mudada, principalmente no tocante a 2 profissionais que trabalham no Vasco, que é o Daniel Félix, que é o preparador físico, e o Marcelo Santana. O trabalho do Marcelo Santana, 14 contratações que ele fez em 1 ano, gastou 70 milhões de reais, certo? E alguns jogadores que nem no Vasco estão mais. Contratos longos, contratos superfaturados que foram feitos. Então, é o seguinte, cara, a estrutura ela tem que cair para você poder fazer um novo alicerce. Se colocar o Fernando Diniz com esse time aí, não vai dar certo. O pessoal, daqui a 5 rodadas, vai chamar o Fernando Diniz de burro, vai pedir a saída do Fernando Diniz. A gente vai queimar mais um treinador aqui no Vasco da Gama, que é uma grande vergonha, né? Em 1 ano, Pedro Paulo vai para o 5º treinador. É o 5º treinador de Pedro Paulo. Aí você vê. Se o Vasco está passando pela 5ª contratação em termos de treinador, eu quero perguntar para você o seguinte, torcedor: será que a culpa é só do elenco? Será que a culpa é só do treinador ou das pessoas que contratam no Vasco da Gama? É essa a questão. Agora, a título aí de conhecimento, o nosso Fernando Diniz está acertando o contrato de 1 ano com o Vasco, a negociação está muito avançada. Em qualquer momento aí, qualquer hora, essa situação vai ser divulgada aí. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, tá? Vasco neles, a verdade prevalecerá. Informação que chega que a qualquer momento Fernando Diniz acerta com o Vasco. Talvez a gente tenha fechado esse vídeo aqui, o Fernando Diniz já seja treinador do Vasco da Gama. Perfeito? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!